Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez com alegria, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra de Deus ao nosso coração. Mas antes, como de costume, quero agradecer você que é inscrito aí no canal, né, que acompanha os vídeos, deixa seus comentários, que deixa o seu like, compartilha. Que Deus continue abençoando a tua vida, que você continue compartilhando para que mais pessoas sejam tocadas, sejam de alguma forma edificadas pela palavra de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Você também que está chegando agora pela primeira vez, se você gostar do conteúdo aqui que a gente compartilha, que é a palavra de Deus, que você possa se inscrever aí no canal, né? Ativar o sininho para você receber as notificações, para você ser avisado quando eu postar um vídeo novo, amém? Vamos para a palavra hoje, está lá em Atos capítulo 7, versículo número 54. Se você quiser abrir a tua Bíblia aí, seu exemplar bíblico, para que você possa entender melhor esta palavra, amém? Atos capítulo número 7, versículo de número 54. Vamos estar lendo aqui, vamos estar falando de um grande homem de Deus aqui, um mártir, né? O primeiro mártir cristão, Estevão, né? Então vamos falar sobre a morte de Estevão e que possa edificar a nossa vida esta palavra. Atos 7, 54 vai nos seguir nos dizendo: quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Verso 57. Mas eles taparam os ouvidos, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo, tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Verso 60, por fim. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa desse pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Vamos fazer uma breve oração. Deus soberano, Pai, que estamos nesse momento rico, Senhor, para ouvir Tua palavra, Senhor. Estou aqui como semeador do Senhor nessa noite da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, não sei se é pela noite, se é pelo dia, se é pela madrugada que esta pessoa vai ver este vídeo, Senhor, mas de alguma forma, meu Deus, ela está aqui, ó Deus. Então que esta palavra possa penetrar nas raízes, aprofundar dentro do coração, meu Pai, desta pessoa que vê este vídeo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Venha edificar a nossa vida, fortalecer a nossa fé, meu Pai, através da Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos alimenta agora, sacia nossa sede. Em nome do Senhor Jesus, que esta palavra frutifique, nos edifique, nos transforme e nos inspire a falar também para outras pessoas, meu Pai, sobre a Tua palavra, que aqui vamos meditar nela. Ó Deus, que seja como o salmista disse, que bem-aventurado o homem que medita na Sua palavra de noite, Senhor. E assim seja, meu Pai, esse desejo, essa sede dentro de nós, agora e para sempre, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aqui, como lemos em Atos capítulo 7, versículo 54, eu li poucos versículos aqui mais para o final, porque senão ia ficar um vídeo muito extenso, muita leitura. Vou tentar aqui resumir. Se você puder ler depois, né, pegar Atos do versículo 1 e ler até o final, que vai falar sobre a mensagem de Estevão. Então vou começar resumindo aqui, lá no capítulo 7, versículo 1, ele começa falando de Moisés, né? Ali estavam aqueles líderes do Sinédrio. Sinédrio era o conselho religioso da época que tinha ali, e ali Estevão estava anunciando a mensagem de Deus, estava anunciando inspirado pelo Espírito Santo. Então ele começa falando de grandes homens de Deus, que foram grandes homens de Deus, conhecidos na Bíblia, conhecidos na história pelos seus feitos, pelo que Deus usou eles para fazer, mas esses homens também foram perseguidos, enfrentaram
perseguições. Então ele começa dizendo no versículo 1, eu não vou ler, mas vou resumir um pouco aqui. Ele fala de Abraão, quando Deus chama Abraão e fala, sai da sua terra, sai da tua parentela. Quem conhece a história de Abraão, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá eu te multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu. Então Deus faz uma promessa para Abraão, mas era pela fé. Deus falou, vai para lá que eu te mostrarei essa terra. Então ele teve que se levantar, teve que fazer algo. Então Estevão anunciava firmemente aqui o que Deus, o chamado de Abraão, qual Deus o chamou para multiplicação, qual Deus chamou que a descendência dele seria inúmera. Mas quero ir mais à frente, que Estevão diz assim no versículo 6 de Atos 7. Ele disse a Abraão, os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos, serão maltratados durante 400 anos. Olha ali, o povo seria escravo. Então a gente entende que a palavra, a gente entende que a vontade de Deus, ela não é só acompanhada de coisas boas, mas também de dificuldades, também de coisas ruins que vão servir para o nosso crescimento, que vão servir para a edificação do nome do Senhor através da nossa vida. Então eu quero dizer para você nesse começo, que a perseguição ela faz parte do povo de Deus, sempre fez desde o começo até aqui. Então era isso que Estevão estava anunciando ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e essa mensagem chegou até nós hoje. Então ele começa falando ali de Abraão, que o povo seria escravo, o povo seria perseguido, e foi assim dito, foi. E assim, mais à frente ele vai falar também de José. José foi vendido pelos seus irmãos. No versículo 9, Estevão continuou, os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Verso 10. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis, e Faraó o nomeou governador do Egito. Então do palácio ele foi governador, do Egito ele foi todo governador. Então ele cita aqui também sobre José, né? Que ele vê a descendência, Abraão, Isaac, vem Jacó e José filho de Jacó. Então chega até aqui a descendência, está aqui. E essa é a mensagem que Estevão está anunciando, a descendência se passou. Mas Jacó foi vendido pelos seus próprios irmãos. Olha a perseguição que ele se encontra. Então Estevão anunciava essa mensagem. Perseguiram Abraão, perseguiram o povo de Israel, perseguiram José vendido pelos seus irmãos. Resumidamente falando aqui para não ficar tão extenso. Então ele também resumidamente foi falando um pouco sobre o povo de Deus, que Deus fez grandes feitos, mas um povo que foi perseguido. Então chega aqui até José vendido pelos seus próprios irmãos. Olha a dor de ser abandonado pelos irmãos. Olha o que esse homem enfrentou. Mas ele foi esquecido pelos homens, mas não foi esquecido por Deus. José foi abandonado pelos homens, mas não foi abandonado por Deus, porque ele se posicionava como servo, se posicionava como um filho de Deus, como um homem temente a Deus, qual obedecia a palavra de Deus. Então não quero prolongar tanto, quero chegar numa conclusão final nesse vídeo, mas eu tenho que resumir, porque senão vai ficar extenso mesmo. Então ele fala aqui de José. Mais à frente ainda ele vai falar de Moisés. No versículo de número 20 ele vai dizer, neste tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Então ele fala aqui também de Moisés. Moisés que teve que ser deixado pela sua mãe para que ele não fosse morto, porque o faraó lançou aquele decreto de matar todos os primogênitos, porque o povo hebreu estava se multiplicando grandemente. Então Moisés vai ali parar na casa de Faraó, naquele rio, se não me engano o rio Nilo, né? Então ele foi parar na casa de Faraó e ali a mulher o adota, aleluia, e ele é criado, é instruído, estudado ali. Mas chega um ponto que
Deus iria fazer uma obra grande na vida dele e usar a vida dele para que outras pessoas fossem também alcançadas. Aleluia. Então, Moisés chega um tempo que ele, resumindo o que Estevão estava pregando, Moisés vê aquele povo apanhando, aquele povo sofrendo, ele vê ali um ancião apanhando, um homem assim mais velho em idade, né, que já não estava aguentando tanto trabalhar, e ali ele sente aquele homem, vai o defender e ele acaba matando ali um egípcio. E depois mais à frente ele vê dois hebreus brigando, e ele vai tentar separar a briga. E aí um dos hebreus olha para ele e nos diz aqui a palavra, resumindo o que Estevão estava pregando, o que está também lá no livro do Pentateuco. Então o homem diz: por acaso você vai fazer o que fez comigo, o que fez com o egípcio? Então Moisés, depois de ouvir isso, sentiu remorso no seu coração e ele foge do Egito, ele sai do Egito. E ali mais à frente Deus vai chamar ele através de uma sarça ardente e escolher ele para ser o libertador de Israel. Olha como é maravilhoso Deus aparecer em voz numa sarça falando com Moisés. É maravilhoso, irmão. Mas olha, esse mesmo Moisés que ouviu a voz de Deus teve que enfrentar a perseguição, teve que fazer tudo, teve que largar tudo lá, o conforto do palácio real, para ser obediente à voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então esse mesmo Moisés enfrentou tanta dificuldade, bateu de frente com os egípcios. Não foi fácil, Deus operava, mas ali tinha um homem de carne, um homem que sentia dores, como eu e você sente, mas ele não desistiu de fazer a vontade de Deus. Então essa é a mensagem que Estevão estava pregando. Abraão obedeceu a Deus, José obedeceu a Deus, agora chegou até Moisés, obedeceu a Deus, e a descendência chega até aqui nesse dia, e Estevão anunciando essa mensagem que era da vontade de Deus, sem recuar, sem olhar para trás, porque a palavra do Senhor diz: o meu justo ele viverá pela fé, mas se ele recuar, se ele olhar para trás, a minha alma não tem prazer dele. Então essa era a mensagem que Estevão estava anunciando firmemente aqui, para falar para aqueles homens que estavam com os ouvidos tapados, com o coração fechado e não escutavam a palavra de Deus. Essa palavra chegou até Estevão, anunciando essa mensagem, e agora esta palavra chega até em mim e você. Será que nós temos parado por causa das perseguições? Será que nós temos vontade de desistir, irmão? Querido, desânimo, eu quero dizer para você, ele existe na vida do cristão, mas não todos os dias. Não todos os dias eu ficar prostrado, eu ter vontade de desistir, acontece. Somos seres humanos que somos falhos, somos limitados, esse corpo cansa, a nossa mente se desgasta. Mas em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, vai nos dizer assim a palavra: não vos entristeçais, ainda que o vosso homem exterior se envelheça, o vosso interior se renova de dia em dia. Então essa carne vai se envelhecer, vai se desgastar, mas se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós vamos estar renovados espiritualmente, e isso é a vontade de Deus. Então Estevão anunciava que aqueles homens foram perseguidos, e ali o próprio Estevão estava sendo perseguido. O próprio Estevão estava sendo perseguido pelo Sinédrio, pelos aqueles homens religiosos, como nós lemos aqui no versículo 54 até o de número 60. Então, chega até o ponto que Estevão anuncia essa mensagem inspirado pelo Espírito Santo, e ele diz no versículo de número 59, enquanto a palavra diz: enquanto atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. O homem foi apedrejado, morto, por anunciar a palavra de Deus, mas mesmo assim ele não se arrependeu, aleluia. Ele não parou de falar, não parou de pregar a palavra de Deus. O homem estava sendo apedrejado vivo, meu irmão, por falar de Jesus, por dizer que Jesus salva, por dizer que Jesus cura e Jesus liberta. Ele não estava pregando aqui heresia, não. Ele estava falando da palavra de Deus e foi morto a pedradas. Será que eu e você temos vontade de parar porque alguém nos criticou, porque alguém nos caluniou, porque alguém falou mal?
Essa palavra é para nos reforçar, querido. Esse homem foi morto a pedradas, mas anunciou a palavra de Deus. Esta palavra hoje nos inspire a continuar, a nos motivar a estar firmes, atentos os ouvidos à palavra de Deus. Querido, vai ter tantas coisas que nós vamos discordar uns dos outros. Na nossa família vai ter coisas que vamos discordar uns dos outros. No nosso trabalho vai ter coisas que vamos discordar uns dos outros. Aleluia. Na congregação que nós congregamos vai ter coisas que nós não gostamos, de repente ali alguém gosta. Vai ter coisa que a pessoa ali aprova para ela, mas você não aprova para você. E vai ter coisas que eu aprovo para mim e que você não aprova. Temos diferenças e divergências, mas isso não pode colocar dentro de mim, de você, o desejo de parar, o desejo de abandonar tudo, chutar o balde, dizer que vai abandonar o Senhor, abandonar os caminhos de Deus. Aleluia! Talvez até o casamento da pessoa pode estar sendo frustrado, pode estar dando errado, mas nós temos que olhar para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Temos que saber que temos um compromisso, além de um ser humano, de uma esposa, de um parentesco. Nós temos um compromisso de um Deus que Ele quer salvar a minha alma e a sua alma. E nós precisamos continuar, precisamos estar posicionados na posição de servo, para que sejamos servo verdadeiro. E assim o Senhor vai ser o nosso Deus. Não tem como falar que sou servo, que o Senhor é meu Deus se eu não ser servo. Eu tenho que ser servo primeiro, tenho que obedecer a palavra primeiro, tenho que praticar a palavra primeiro. Então essa era a mensagem de Estevão. Perseguiram os homens de Deus, perseguiram o povo de Deus, mas eles não pararam. E chega até Estevão, ele não parou, foi morto a pedradas. Mártir, o primeiro mártir quer dizer o testemunha, o primeiro testemunha e anunciador da palavra, que foi morto por causa de Jesus Cristo a pedradas, por anunciar a palavra de Deus. Possamos meditar nisso, irmão, que nós não paremos. Chegou até Estevão, ele foi apedrejado, e agora a palavra chegou até mim e você. O que eu e você temos feito, o que nós temos feito para anunciar a mensagem de Deus, para que o nome de Jesus seja conhecido. Porque o ID é para todos, os dons são diferentes, mas o ID é para todos, de falar de Jesus de alguma forma, de fazer ele ser conhecido. E em meio a isso vai aparecer as perseguições, não como foi com o povo de Israel, não foi como Estevão aqui sendo apedrejado. Alguns países pessoas são mortos ainda por anunciar a palavra de Deus. E eu e você no Brasil somos livres para falar de Deus, somos livres para entoar louvores, somos livres para dizer Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E até que ponto nós temos feito isso? Essa é a pergunta e a reflexão para hoje. Até que ponto nós temos anunciado a palavra de Deus? E quando fomos perseguidos, caluniados, criticados, que posição nós temos tomado? Será que é a de servo, de parar, refletir, enfrentar isso e continuar fazendo a obra de Deus? Isso é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós continuemos. Então Estevão pregava essa mensagem, que as pessoas não pararam porque foram perseguidas. O próprio Estevão não parou, foi morto a pedradas. E aqui está a minha vida e a tua vida. Nós não vamos parar no nome de Jesus, de anunciar, de fazer a obra de Deus, de fazer a vontade de Deus por causa de crítica, por causa de perseguição. Porque é da vontade de Deus que eu e você continue na posição de servo, para que Ele continue sendo o nosso Deus, para que Ele salve a nossa alma. E vidas possam ser salvas também, almas possam ser salvas através da minha e da sua vida, pelo desejo de não parar, mas de continuar obedecendo a palavra de Deus. Amém? É o que Deus tem tocado no meu coração até aqui, irmão, que possa ter edificado tua vida grandemente no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma breve oração para a gente estar encerrando. Se você puder, leia o capítulo todo. Aqui eu tentei resumir para que não ficasse um vídeo tão extenso, mas leia ainda para que você absorva melhor esta palavra. Amém? Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Deus soberano Pai, aqui está esta pessoa e aqui está a minha vida, Senhor. Tua mensagem foi anunciada, Senhor, segundo a tua vontade, ó Deus.
porque eu não falei nada de mim, eu creio, Senhor, e não estou falando nada de mim, mas aqui da tua palavra, de algo que edifique, de algo que liberte, de algo que cure e transforme integralmente a nossa vida. Deus, através deste vídeo, Senhor, que o Senhor tocou nesta pessoa, eu creio. Ó Deus, desperte nela o desejo, meu Pai, de te buscar, de não parar. Não sei o que ela tem enfrentado hoje, qual é a perseguição que ela tem enfrentado hoje, qual a dificuldade que ela tem enfrentado hoje, Senhor. Mas que esta palavra a inspire a continuar, a não parar, a te obedecer, a te honrar, Senhor, por onde ela for, que ela seja bênção, por onde ela entrar e sair. Que ela seja bênção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Através dessa palavra, levante lares, levante vidas, restaure, meu Pai, restitua aquilo que o inimigo, Senhor, talvez tirou desta pessoa, Senhor, mas não permita, Senhor, que ela pare. Ó Deus, o inimigo tenta minar, meu Pai, o desejo de continuarmos fazendo a Tua obra, e ainda tem o cansaço físico, a dificuldade dessa vida, Senhor, mas nos motiva, Senhor, nos fortalece, que através dessa palavra, qual foi pregada, que homens de Deus foram perseguidos, Estevão foi morto a pedrada, Senhor, por anunciar a Tua palavra, e ainda não é diferente hoje. Pessoas têm sido mortas por pregar a Tua palavra, mas nós somos livres aqui no Brasil, Senhor, para Te adorar, Senhor. Vem em nome do Senhor Jesus fazer, meu Pai, com que esta pessoa enxergue isso e que ela Te adore, que ela não pare, que ela Te exalte. Ó Deus, venha também em nome do Senhor Jesus fortificar aqueles que estão sendo perseguidos, meu Pai, que estão sendo mortos aí fora, meu Pai, por anunciar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha, meu Pai, nos fortalecer não só agora, mas agora e para sempre, Senhor. Que possamos falar para outras pessoas, em nome de Jesus, o que aprendemos aqui, Senhor. Assim nós oramos, Te agradecemos, agora e para sempre Te pedimos, fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Então esta foi a palavra, irmão. Que Deus possa te abençoar, que a tua felicidade brilhe como o sol do meio-dia, que onde você entrar você seja bênção, em nome de Jesus.